Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja na tua casa e que a partir de agora você possa dar glória a Deus acima de todas as coisas, amando e adorando ao Pai Celestial, ao Pai que está contigo nesse momento, onde você conversa com Deus e Deus conversa contigo, trazendo essa palavra para você que está ouvindo o nosso programa. Segure na mão de Deus, meu irmão. Segure na mão de Deus e não deixe se apegar a poucas coisas que existem por esse mundo, coisas que são inventadas, criadas, traduzidas pelos homens apenas para a ganância do dinheiro, para a produção disso ou de aquilo. Mas a produção que tem que ser feita é diretamente no teu coração. É a palavra do Senhor que entra em vós e vós entra no Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo que toma de conta do nosso coração e se manifesta através do seu amor, através da sua grandeza, o Pai que está contigo nesse momento, que você possa falar com o Espírito Santo de Deus e deixar Deus conduzir o teu coração. Portanto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que você diz amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todo aquele que esteja ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. E que você possa fechar seus olhos agora e fazer uma oração com o Pai. E dizer: Pai, estou aqui ao lado do rádio te ouvindo, através do ensinamento de Jesus. E a palavra hoje, Pai, que vem de Lucas, versículo 6, capítulo 40, vem trazendo algo de maravilha para o meu coração. E hoje eu recebo a tua palavra como ensinamento para o meu dia a dia. Hoje eu vou aprender a te ouvir e ser um filho obediente a ouvir a tua palavra e andar sobre o teu ensinamento, e andar em teus caminhos, e andar em tua fortaleza. Pai, muito obrigado, Pai, por estar mais uma vez à escuta desta palavra. Pai, muito obrigado pela saúde, que o Senhor possa cada vez mais proteger aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com problema de saúde. Não precisa citar nomes de ninguém, porque o Senhor conhece todas as pessoas e sabe cada uma das necessidades, porque a tua mão é grandiosa e misericordiosa, e sabe com certeza a colocar a mão sobre a enfermidade daquele que está doente e curar. Portanto, meu Pai, muito obrigado por ter revelado essa palavra hoje, através do seu ensinamento, através da sua palavra. Vamos entrar na Bíblia? Abre a tua Bíblia aí, meu irmão. Abra a tua Bíblia, minha irmã. E vamos ler em Lucas 6, capítulo 40. Lucas 6, capítulo 40, que diz: os discípulos não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Jesus fala em Lucas 6, versículo 40. Olha o que Jesus diz: o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Por isso que Jesus diz, meu irmão, tudo que ele fez naquela época e tudo que ele faz ainda hoje, continua fazendo, porque ele não morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus para com certeza estar junto conosco a todos os dias. Esse mesmo Jesus diz que tudo que ele fez aqui na terra, como exemplo, se nós fizer também, todas as suas obras será feita também através das nossas mãos, em seu nome. Portanto, Jesus diz que todo discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como seu mestre. E ele continua dizendo no versículo 41, e porque atenta tu o argulhão que está no teu olho do teu irmão, e não repara para a trave que está dentro do teu próprio olho. Jesus revela através dessa parábola, irmão, porque muitas vezes você se incomoda com a vida do seu próximo, com o olho do próximo,
Mas você não consegue enxergar que teu próprio olho está com a trave, que não consegue enxergar as maravilhas que o outro está fazendo. Tem pessoas que criticam uma pessoa porque está cuidando de outra, às vezes fica falando isso ou aquilo, porque está namorando com fulano, porque casou com ciclano. Meu amigo, você não tem nada a ver com isso, meu irmão. Se teus olhos te condenam, a Bíblia diz, arranque a trave que está dentro do teu olho, mas não deixa de atrapalhar a vida do teu próximo, irmão. Se você não pode fazer o bem, pois não faça o mal. Por isso que Jesus fala sobre parábolas. Por essas palavras que Jesus fala, aquele que tem um coração trancado não entende nada, mas aquele que tem um coração aberto, aquele entende tudo, porque é mais fácil você se incomodar com o olho dos outros, com a vida dos outros, do que com sua própria. É mais fácil você cuidar dos filhos dos outros do que você criar o seu próprio filho, não é verdade? Por isso que Jesus fala em Lucas 6, capítulo 40, os discípulos não é superior a seu mestre. Ele diz que somos iguais. Mas todo aquele que for perfeito será como o mestre. E como perfeito? Perfeito nos mandamentos, perfeito em andar pelos mandamentos, de andar sobre o ensinamento da Bíblia, de andar sobre a verdade. E essa verdade vos libertará. Está ouvindo, irmão? A verdade vos libertará. E Jesus continua dizendo, e por que atenta tu mesmo o argulhão que está no teu olho, do teu irmão, e não repara a trave que está no teu próprio olho? Versículo 42, ele continua dizendo, ou como pode dizer que o teu irmão deixa, de tirar o argulhão que está no teu olho, e não atentando tu mesmo a tirar a trave que está dentro do teu próprio olho. Jesus diz, hipócritas, porque tira primeiro a trave do teu olho, e então verá bem para tirar o argulhão que está no olho do teu irmão. Jesus nos ensina, irmão, através desse ensinamento, que muitas vezes nós pedimos para as outras pessoas abrir a nossa mente, para as outras pessoas orar por nós, Ore por mim, faça uma oração por mim, faça uma corrente, reze por mim. E por que você não reza você mesmo, irmão, por você mesmo? Porque você não tem amizade com Deus, Porque você deixou Deus aborrecido, Você foi um filho desobediente nos últimos dias. Você fez muitas besteiras lá no passado e que hoje te condena, irmão. Está entendendo? Tudo que você não fez de bom lá no passado, hoje está te fazendo falta. Por que tua vida é uma derrota? Por que tua família está caindo na perdição? Sabe por quê? Falta de Bíblia na tua família, irmão. Falta da palavra de Deus na tua casa. Falta de doutrina de Deus, de Cristo Jesus na tua família, irmão. Aonde Jesus diz que por que tu não tira primeiro o pano que está tapando o olho dos teus olhos, para depois você saber o tamanho do pano que está no olho do teu irmão. Você que segue um cego, você e o cego vai cair todos dois no mesmo buraco. Está ouvindo, meu irmão? Por isso que Jesus fala sobre essa trave que deixa a gente cego, muitas vezes, para não enxergar a verdade, para não enxergar o caminho verdadeiro que o Senhor Jesus Cristo nos revela. Aí a gente fica parado, travado, e fica somente no passado, e não para pensar que viver o presente é fundamental, Portanto, Jesus está dizendo a você, meu irmão, através dessa leitura, que a hipocrisia é tão grande que as pessoas preferem pedir às outras pessoas que ore por ela do que ela orar, nem ser por ela nem para os outros, irmão. Tem pessoas que não têm força na sua oração, sabe por quê? Porque não abre o coração para falar com Deus, porque é um servo preguiçoso. É um servo preguiçoso que apenas fica naquela rotina de doutrinas, de ficar lendo e falando o que já foi falado, e fica arrodeando e fazendo somente aborrecimento para Deus.
Para Deus, você tem que abrir o coração, irmão. Se não for dessa maneira, não vai adiantar. Você pode passar 2 dias rezando, orando, repetindo as mesmas palavras, que para Deus não foi nada. Mas 1 minuto abrindo o coração vai ser tudo, irmão. Vai ser tudo, porque 1 minuto, dentro de 1 minuto você será perdoado pelos seus pecados. Porque você vai abrir o coração, você vai falar pelo poder do Espírito Santo e vai falar bonito na frente do Pai. Enquanto muitos arrodeia e não chega a lugar nenhum. E diz assim, mas eu posso falar 1000 vezes a palavra amor, e quanto mais eu falo, mais a pessoa que é amada vai gostar. Será que vai? Eu acho que a outra pessoa vai dizer assim, você está doido, né? Está repetindo as mesmas coisas? Você já pensou na pessoa que está do outro lado, do teu lado aí? Do teu lado, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, e você dizer, eu te amo, eu te amo, e te amo, eu te amo, e ficar repetindo. E aquela pessoa diz, você está doido, tá? Está pirado? Só basta dizer uma vez, ame a mim, não com a boca, mas com atitude, com gesto. Está entendendo? Tem muitas pessoas que amam só com a boca, só fala, mas o pensamento é enganoso. Você está ouvindo? Não é verdade? É verdade, meu amigo. Quantos e quantos por aí diz que amava a esposa e terminou matando ela? Quantas esposas não diz que ama seu esposo e terminou traindo ela ou ele? Não é verdade? Quantos filhos que diz que ama o pai, que ama a mãe, adora o pai e a mãe, mas deixaram eles lá em outro estado, estão lá trabalhando, o pai está doente, mas eu não posso ir agora porque estou trabalhando, meu pai, eu não posso sair daqui, minha mãe. E aí quando pensa que não chega ali a ligação, olha, teu pai ou a tua mãe faleceu, aquele filho sai voando de lá para cá somente para ver o pai no caixão. Você entendeu a palavra? Cadê esse amor, filho? O amor aonde o mandamento diz, amarás o teu pai e zelais por ele, para teu pai e tua mãe. Para quê? Para quê, Senhor? E o Senhor diz, para que teus dias sejam mais duradouros, com mais paz e felicidade, que possa prolongar a tua vida aqui na terra. Mas quando ele diz prolongar, é com paz e amor, meu irmão. Não é prolongar com sofrimento, não. Está ouvindo? Mas a palavra diz, né? A palavra diz certa a você, irmão. A palavra vem certa para você. Está ouvindo? Dinheiro, carro, luxo e tantas coisas faz você se dar distância dos pais. Trabalho, estudos, e coloca pai e filho distante um do outro. Isso está errado, irmão. Está errado, porque família unida começa unida e termina unida. Está ouvindo? Ah, mas ele precisa estudar nos Estados Unidos. Sim, mas o emprego que está lá nos Estados Unidos não está aqui, meu irmão. Mas a oportunidade lá é muito boa. O diabo está nas coisas muito boas, viu, irmão? O diabo, ele aproveita das coisas muito boas, porque as coisas boas que estão nos teus olhos são diferentes das coisas que estão nos olhos de Deus, viu, irmão? Está ouvindo a palavra? Olha, tem muitos pais aí que criaram filhos para ser doutores, para ser os melhores doutores, para ser uns empresários. E o filho foi crescendo e se tornou um dos piores da comunidade, da cidade, do país e do estado. Está ouvindo? Está ouvindo? Falta de quê? De obediência, falta de doutrina, falta de exemplo, falta de amor. Por isso que Jesus fala sobre a casa que não tem alicerce, irmão. Está ouvindo? E continua a leitura. Vamos continuar a leitura, porque a leitura diz tudo. Lucas 6, capítulo 20, Lucas 6, capítulo 42. Ou por que dizer que a teu irmão ou a irmã que deixa tirar primeiro o argulhão que está dentro do teu olho, que não atende, ao mesmo que a trave que está nos teus olhos? Hipócrita, que tira primeiro a trave do teu olho, então, para depois tirar do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e não há árvore boa que dê mau fruto. Olha só o que a Bíblia diz, irmão. Está ouvindo a palavra?
Você está ouvindo? Entendeu a palavra? Não há boa árvore que dê mau fruto. E não existe árvore boa que dê mau fruto, irmão. Tudo se combina. A árvore boa dá boa fruta. A árvore má dá mau fruto. Dá o fruto amargo. Dá o fruto sem doce. Dá o fruto de péssima qualidade. Mas a árvore boa produz o quê? Amor, produz a paz, a felicidade, a união. Mas a árvore má produz a perdição, a desgraça, a calúnia, a inveja, a idolatria e tudo que não presta deste mundo vem agarrado com a árvore má. Jesus fala sobre a árvore, mas fala sobre exemplo de família, porque não há boa família que não dê bons frutos, irmão. Que não dê bons frutos no futuro, irmão. Não existe uma família boa que cuida e zela pelo seu filho, está entendendo? Que preserva ele na escola, que preserva ele na doutrina da Bíblia, na doutrina da igreja, que vive mais na igreja, que vive mais acompanhando o pai em coisas boas, para ele não andar em coisas boas, irmão, para ele não ter um bom caminho lá na frente, irmão. Agora, o pai que é mau exemplo, o pai que anda pelo mundo tortuosos, que dá um mau exemplo para o filho talvez não seja tão torto igual o pai, mas não vai ser muito direito também não, porque a Bíblia diz que o bom homem terá bons frutos, dará bons frutos, mas o mau homem, a família que produz coisas más, somente o mal prevalecerá sobre aquela família. E a Bíblia continua dizendo, porque cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos, pois não se conhece o figo que sai do espinheiro, e nem a laranja que sai da uva, mas sim a uva da uva e o figo da figo. Jesus está dizendo a você, irmão, porque cada árvore se conhece pelos seus próprios frutos, irmão. O fruto de palma nasce da palma, não é verdade? Você já viu ele nascer no mandacaru? É parecido, mas não é verdade? Está ouvindo a palavra? A jabuticaba, ela nasce do seu pé. É parecido com a uva, mas não é uva. Está ouvindo? Uva é uva. Laranja é laranja. E cada um nasce no seu pé. Está ouvindo? E Deus continua dizendo no versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Da abundância do seu coração fala a boca. Já disse tudo, né? Está ouvindo? Dando uma explicação aonde Jesus falou da figueira e da uva, dando um ensinamento de o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, porque ele só fala coisas boas. Ele trata bem o Pai Celestial, trata bem o pai da terra e a mãe, trata bem os seus irmãos, trata bem os animais. Está dizendo que é uma boa árvore, né? Está dizendo que é um bom fruto, né? É verdade? Mas o mau fruto vem dos pais, aonde falta de obediência e de sabedoria traz aborrecimento, falta de obediência, falta de atenção, amor ao próximo não tem de jeito nenhum, e anda sobre a covardia deste mundo, adorando a quem não deveria adorar. E não ama a Deus de jeito nenhum, é enganoso, e prefere andar sobre os ensinamentos dos homens do que do ensinamento do próprio Cristo. A Bíblia diz que em Lucas 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, mas o homem mau, do mau tesouro que está dentro do seu coração, tira o mal, porque a abundância do seu coração fala a boca, irmão. Está ouvindo? Jesus já disse em outros versículos que o que contamina o homem e a mulher não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. O que sai dela, irmão. Porque o que sai dela é destruição, é perseguição, é falta de amor, é inveja, é idolatria. Tudo que sai da boca é o que não presta, vem do homem mau. Mas do homem bom só sai sabedoria.
Só sai palavras que possam alimentar vidas, construir. Mas o homem mau, a mulher má, só produz o que não presta, e só fala o que não presta, e só quer levar os outros à ruína, à destruição. Fala em perseguição. Está ouvindo? Tudo isso fica ao redor de você, toda essa sujeira, e você se torna essa pessoa imunda para o mundo. Está ouvindo? Por falta de quê? De obediência. Está ouvindo? Falta de Deus verdadeiramente no teu coração, irmão. Você diz que conhece Deus, mas é mentiroso. Porque se tu conhecesse, tirava essa trave que está no teu olho, que deixa de você enxergar à tua frente a semelhança de Cristo. E você continua com essa cegueira, achando que teu irmão somente é aquele da igreja, é aquele que está salvo, é aquele que está no caminho, no bom caminho. Mentiroso, irmão. Felizes são aqueles que nos pequenos conhecem como Jesus, que olha como Jesus olhou, tem de compaixão, de misericórdia. Tem muitas pessoas que dizem, Senhor, tem de misericórdia de mim, mas se tu não tem misericórdia dos outros, irmão, se tua boca não se cala, e você só fica apenas se alimentando e ferrando os outros, meu amigo, só fala mal dos outros, tu já parou para orar, rezar por essas pessoas? Por que tua língua só castiga as outras pessoas, irmão? Por que você só defende a quem faz o bem para você? Por que você só ama quem te ama? Jesus diz, que merecimento você vai ter lá no céu se você só ama a quem te ama? Se você só faz o bem a quem te faz o bem? Antes, tire a trava que está no teu olho, irmão. E para de se incomodar com a vida do próximo. Para de ficar condenando o próximo. Para de ficar julgando o próximo. A Bíblia te revela, irmão, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do mau tesouro que está dentro do teu coração, tira o mal. Porque da abundância do teu coração fala a boca. Versículo 46. E por que me chama Senhor, Senhor, e não me faz o que eu digo? Olha que Jesus diz, irmão. Está ouvindo o que Jesus está falando? E por que me chama Senhor, Senhor? Tem muitos que declaram, né? Abre a boca, escancara o nome de Jesus. E Jesus diz, não fala meu nome em vão. Não fala meu nome em vão, porque a minha ira cairá sobre ti. Está ouvindo? Jesus diz, por que você fala Senhor, Senhor? Jesus, Jesus, e não faz o que Jesus diz a você, irmão? Larga essa droga, larga essa vida de sujeira, de bagunça, e começa a ter uma vida adorada para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Começa a ler mais a Bíblia, a ficar mais em oração, para de falar muito e começa a declarar o seu amor a mais a Deus do que aos homens. E deixa Deus em primeiro lugar na tua vida, irmão. Deus, somente Deus, o Deus invisível, que você não possa pegar, que você não pode ver, mas você sente no seu coração que Ele está do teu lado, meu amigo. Está ouvindo? Aonde você pedir aos outros para orar por você, ei, faz uma oração por mim, e hoje você ora por você e ora pelas outras pessoas. Você deixa de ser um discípulo e começa a ser um profeta, irmão. Você deixa de ser esse pequeno e começa a ser grande diante de Deus. Para de ser hipócrita, irmão. Para dessa hipocrisia, irmão. Os teus olhos te enganam tanto, que você só vê beleza, onde vê coisas bonitas, onde você vê uma pele branquinha, aonde você vê aquele corpo limpinho, aquela pessoa, aquela casa limpa, e achando que tudo que está na sujeira, na bagunça, está na perdição, é o demônio. Você é tão egoísta, meu irmão. Você é tão egoísta. Nós estamos aqui para contribuir e ajudar a Deus a melhorar a vida do próximo. Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, a mensagem do Senhor. Estamos aqui para ser servo do Senhor e não servo do dinheiro e não escravo do pecado. Para com essa besteira, meu amigo. Para de adorar o que não deveria ser adorado, irmão. Tu adora tanto dinheiro que no primeiro momento que vem para você tirar R$2,
sem você receber nada em troca, você apenas trava. Você apenas diz, não posso, eu não tenho como ajudar. E você não vai ter mesmo não, irmão, porque Deus vai tirar. Porque Deus não vai deixar você se produzir mais, irmão. Não vai ter mais produção na tua vida, irmão. Se tiver também, você vai ter muito dinheiro, mas não vai ter sorte mais no amor. Não vai ter mais uma vida de felicidade, de bênção na tua família. Sabe por quê? Porque a tua idolatria te cega. Você para de ouvir a palavra de Deus, se afasta do Senhor. Está ouvindo? Olha, veja que Jesus diz, e por que me chama Senhor, Senhor, e não me faz o que eu digo? Por que, irmão? Me fala, por quê? Se tem os 10 mandamentos, está aí os 10 mandamentos, irmão. Não mate e não se mate. Se a Bíblia diz não se mate, não provoque a sua própria morte. Por causa das drogas, tem muitos aí prolongando, né, a chegada da sua morte. Ao contrário, né? Devia estar prolongando seus dias de vida, mas está prolongando a chegada da sua morte. Por quê? Por causa das drogas, o que faz mal aos nossos organismos. Você tem um pulmão perfeito, irmão. Você tem um fígado perfeito. Você tem um coração perfeito, limpo, puro e sadio, que tantos não têm, irmão. E você se droga apenas para destruir os seus órgãos, para diminuir os seus dias de vida. Aí vem pessoas dizer assim, mas Flávio está sendo chato de falar sobre isso, de falar sobre aquilo. Mas tá certo, irmão? Tá correto isso? Pois leva teu vício lá para dentro da igreja, vê se qualquer igreja vai aceitar. Talvez no futuro vão aceitar, viu? No futuro eu acho que vão aceitar. Está ouvindo? Irmão, o que te vergonha, irmão, é a distância de você e Deus. Está ouvindo? Isso é que te vergonha, irmão. Por isso que a Bíblia diz, Lucas 6, capítulo 46. E porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Versículo 47 continua dizendo, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrareis o que é semelhante. Olha o que Jesus diz, irmão. Está ouvindo? Lucas 6, capítulo 47. Jesus puxa a nossa orelha a dizer que qualquer que vem a Ele e ouve as palavras dele e observa, Ele mostrará a quem você é semelhante. Está ouvindo? Quando a gente escuta a palavra de Deus, a gente vai ser semelhante ao homem prudente que anda sobre a doutrina de Deus e ao homem tolo que anda sobre a sua arrogância, a sua ignorância, a sua tolice, achando que é o dono da cocada. Você é semelhante a essa burrice, irmão. Está ouvindo? 47, no versículo lá de Lucas 6, 47. Qualquer que vem a mim, disse Jesus, e ouve as minhas palavras, disse Jesus, e as observa e a põe em prática, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus continua ensinando a dizer no versículo 48, é semelhante ao homem que é prudente a fazer a sua casa sobre a rocha, de abrir um alicerce fundo e começar a fazer o alicerce sobre a rocha. E vem a enchente, o vento e toda a força da natureza bate sobre essa casa e essa casa não se abala. E ela fica firme sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que faz a sua casa sobre a terra, sem alicerce e sem obedecer nenhum padrão de Deus. O vento e toda a força da natureza bate sobre essa casa e essa casa logo cai. E foi grande a sua ruína aqui na terra. Ouviu a palavra? Você separou os dois? Você identificou a quem você é semelhante? Será que você é semelhante ao homem ou à mulher prudente que faz a sua casa sobre o bom alicerce?
sobre uma boa construção, para que essa casa dure 50, 100 anos, para que a vida naquela casa seja de felicidade, de paz e sossego. Mas Jesus diz: você será semelhante a ela, porque você escutou as minhas palavras, continua escutando as minhas palavras, continua observando, continua botando em prática as minhas palavras, e será semelhante ao homem que faz a casa sobre a rocha, que faz a construção da forma correta do seu alicerce. E aí pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas aquela casa não vai se mover a nada, porque foi uma casa feita pelo homem prudente na voz do Senhor. Mas aquele que ouviu, que não obedece ao Senhor, aquele que se forma como um tolo aqui na terra, é igual e semelhante ao homem que faz a sua casa sobre a terra, ignorando todos os padrões legais para levantar uma casa, e sem alicerce, e às vezes nem o terreno é dele, né? Já começou tudo errado, não é isso? E aí quando bate a primeira chuvinha, o primeiro vento, logo a casa cai, e será grandes as ruínas desta casa. Assim revela a Bíblia. Você ouviu a palavra de Deus? Você entendeu a palavra de Deus, irmão? Entendeu? Para a tua vida, se uma vida melhor, é preciso você ouvir a palavra de Deus, irmão. Porque tem muitos aí que vão para a igreja, mas na hora de repartir os seus bens com seus filhos, cortam um pedaço a mais para um filho e deixa o outro quase sem nada. Aonde outro que vai para a igreja, escuta a palavra de Deus, escuta, quando chega em casa, chega pior do que foi. Aonde muitos vão atrás de quê? De cegueira, e não atrás de Deus. Quando a gente vai atrás de Deus, irmão, nós escuta a voz de Deus, nós entende a voz de Deus, e nós chegamos em casa com mais sabedoria, com mais amor, com mais paciência. Se você chegou ao contrário, você não foi para a igreja, irmão. Você não foi se encontrar com Deus, você foi para a igreja somente com o seu corpo, mas a sua mente voltou pior do que você entrou, irmão. Está ouvindo? Por isso que Jesus Cristo continua dizendo a você, meu irmão, e vou te repetir novamente, e por isso que me chama Senhor, Senhor, e se não faz o que eu te digo. Jesus nos ensina, irmão. Jesus nos diz o que é para fazer, irmão, no nosso dia a dia, mas você não faz, você não obedece, você prefere viver na ganância, na tolice deste mundo, ensinando a teu filho que o correto é trabalhar, é produzir, é cada vez mais ter dignidade no trabalho, é de ter mais esforço, é de ter mais isso, mais aquilo, mas o fundamental você não está ensinando a seu filho, é ter amor ao próximo, é ter aproximação de Deus, é conhecer Cristo Jesus na Bíblia, é ler a Bíblia dia a dia, é de orar ali juntos, de estar orando a Deus, abrindo o coração, não é fazendo coisas que os homens inventaram, que os homens criaram, apenas para o seu próprio sustento. A Bíblia te revela que Jesus diz: por que me chama Senhor, Senhor? Por que tu clama o meu nome toda hora, mas não faz o que eu digo? Por quê? É filho rebelde, irmão, isso se chama filho rebelde. Está ouvindo? O teu pai diz: olha, meu filho, não se drogue, não procure andar nas drogas, não procure andar com quem não presta. E você não obedece ao seu pai, e você começa a andar com quem não presta, começa a se drogar, e tu vai ver teu futuro, irmão. O teu futuro vai ser o quê? Cemitério ou delegacia e presídio. Esse é o teu futuro. Ou assim não, quando pensa que não, vai ser perseguido por muitos. Está ouvindo? Mas o filho prudente que escuta o seu pai e observa o que ele diz e faz o que ele está falando, o que acontece? Ele arruma um bom emprego, ele arruma um trabalho, ele vai trabalhar, ele vai começar a produzir, ele vai começar a comprar suas necessidades com o seu próprio dinheiro, e vai começar ali a andar no seu caminho reto, começar a possuir o que pode possuir, o que deve possuir e o que o seu corpo pode produzir, e aí vai ser um homem, uma mulher obediente ao Senhor. Está ouvindo? Lucas 6, capítulo 46.
É porque você me chama Senhor, Senhor, mas não faz o que eu te digo. Aí as pessoas dizem, mas o que foi que Jesus falou? Oxe, você ainda não escutou o que Jesus falou a você, irmão? O que Jesus falou a você, irmão? O que é que vale mais na tua vida? O dinheiro? A saúde? A paz? O que vale mais na tua vida? É conviver com fulano, com cicano? É você viver na sua vidinha de luxo e de proluxias? É você viver na ganância desse mundo? É o que te faz bem? Pois viver bem é naquele que vive no Senhor. E não teme, não se curva a qualquer coisa, irmão. É aquele que fica edificado na terra pronta, apropriada, feito o alicerce e construindo a sua casa sobre o alicerce. E pode vir um vento, tempestade, tudo que não presta, pode vir, mas a casa não vai se balançar. Você ouviu? Não vai se balançar, irmão. Por isso que a palavra diz, não tema, porque o Senhor é contigo. Porque o Senhor está contigo. Quando eu caí da escada e o meu braço deslocou, o osso foi deslocado, e eu senti aquela dor, e aí eu comecei a olhar para o céu e dizer, por que, Senhor, isso aconteceu comigo? Por que, meu Pai, você deixou isso acontecer? E depois eu pensei e comecei a refletir que não era desse jeito. E eu pedi perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe. Porque na hora da fraqueza, na hora das dores, eu não pensei no que estava falando. Mas está aqui o teu servo. E faça segundo a tua vontade, Senhor. E vou fazer o que for necessário, vou me recuperar em teu nome. E em teu nome eu serei curado, em teu nome serei libertado dessas dores. Ainda sinto dor, irmão, ainda sinto. Pouca, mas sinto. Não é a mesma coisa mais não. Talvez não vou ser mais o mesmo. Só se Deus quiser, só se Jesus quiser determinar agora, eu vou ser curado imediatamente. Está ouvindo? Eu já orei, já tomei remédio, já fiz tudo necessário. Mas eu continuo ainda sentindo ainda um pouco de dor por esse braço. Mas eu lembro que naquele dia, quando eu caí, eu olhando para Deus, olhando para o céu, porque quando a gente olha para o céu, olha para Deus. E quando a gente começa a falar, as dores é tão forte, o peso de ser humano é tão forte que a gente fala às vezes coisas que não era para falar. E eu pedi perdão ao Senhor e disse, Senhor, eu não falo eu estou falando por mim, Senhor, mas eu estou falando agora como divino. Estou falando agora ao Senhor a dizer, está feita a tua vontade, meu Pai. Me diz o que eu vou fazer, que eu vou fazer. Por isso não temereis, estou contigo. Está ouvindo? É assim, é por esse ensinamento que a gente vai à frente, irmão. É da gente observar que a gente caiu, mas eu vou me levantar. Eu não vou ficar lá caído no chão e me reclamando e cada vez mais querer ficar no chão para todo mundo chamar eu de coitadinho. Não, vou me levantar, vou me erguer, porque agora a minha força está muito mais do que eu era antes, irmão. Está ouvindo? Você está ouvindo essa palavra? Jesus e Deus só manda o peso da cruz para aquele que pode suportar, irmão. Cada um tem a sua cruz para carregar. Pode ser pequena, pode ser grande, mas cada um tem o peso que merece. Está ouvindo? E por isso que Jesus fala em Lucas 6, capítulo 46, pela falta de obediência do homem e pela falta de conhecimento bíblico, ele continua chamando o Senhor, Senhor, mas não faz o que Jesus diz. Não obedece o ensinamento da Bíblia e depois quer que Deus abençoe, depois quer que Deus multiplique a vida dessa pessoa, depois quer que Deus aumente, né, o recurso daquela família, aumente o conhecimento, mas se ela anda sobre a tolice, se ela anda apenas na escola do mal, e não escuta a voz de Deus, e não escuta o ensinamento de Jesus, e não anda sobre esse ensinamento, e depois quer dizer, Senhor, Senhor, né? Tende piedade de mim, meu Pai. Depois diz, Senhor, Senhor, tem misericórdia. Como é que Deus vai ter misericórdia de um ser humano que não tem misericórdia de ninguém? Está ouvindo? Primeiro, limpa, tu mesmo, antes de você querer lavar os outros, irmão. Primeiro observe o mau cheiro que está dentro de você, para depois você dizer que o outro está fedendo. Está ouvindo a palavra?
palavra é para você, irmão, é forte, porque tem que ser forte e pesada, irmão. Para o filho desobediente, para o filho que é mau, está ouvindo? A palavra tem que ser forte para levantá-lo, para ele abandonar essas coisas deste mundo e começar a ser uma pessoa divina, igual como Jesus disse lá no início. Você lembra? Lá em Lucas 6, versículo 40, o discípulo não é superior a seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o mestre. Está ouvindo? Será como o mestre. Todo aquele que se torna perfeito, irmão. Perfeito em quem? Perfeito em amor, perfeito em respeito ao próximo, em respeito a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, amando e respeitando. Está ouvindo? Com obediência, utilizando de sua inteligência. Não é à toa que Jesus falou no primeiro mandamento: amarás a Deus de todo o coração e de toda a tua inteligência. Está ouvindo? De toda a tua inteligência. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os dois se tornam um só. Está ouvindo? E os 10 se tornam um só, não dois, mas se torna um só. Porque quando Deus fala, amais a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua inteligência, de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo, já diz tudo, irmão. É um ensinamento para a vida inteira. Está ouvindo? Tenha mais respeito com o próximo, irmão. Se você não quer enganar, ou não quer ser enganado, melhor dizendo, se você não quer ser enganado, pois não engane o próximo. Está ouvindo? Se você não quer ter falta de amor, pois não dê falta de amor ao próximo. Se você quer ser perdoado pelo Pai, perdoe o próximo. Perdoe, irmão. Olha, perdoar não é dizer esquecer. Nós vamos lembrar sempre do que aquela pessoa fez. Vai doer do mesmo modo, irmão. Vai doer. Está ouvindo? Mas o perdão está dado. Eu perdoei. Está ouvindo? E o passado ficou para o passado. E o que importa agora é o presente. E eu digo, graças a Deus que você me fez o mal naquela época. Graças a Deus que você me fez o mal naquela época. Sabe por quê? Porque eu aprendi de o mal que você me fez, eu não faço nem com você e nem com ninguém. Está ouvindo? Eu aprendi. Esse é o certo de você falar. Está ouvindo? Eu aprendi pelo mau exemplo que você deu naquela época, ontem, hoje. O mau exemplo que você vai dar amanhã, eu vou aprender para não fazer do mesmo modo, irmão. Está ouvindo? Você escutou a palavra? A palavra foi feita para você, meu irmão. A palavra foi feita para você, minha irmã. Andar sobre o ensinamento de Jesus é andar sobre a Bíblia. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, é você ter sabedoria mais do que o seu próprio pastor, mais do que o seu padre. Quando o seu padre for dar explicação a você, você vai dar explicação para ele. Está ouvindo? É assim que a palavra de Deus reage dentro da gente. E quando aquele que vem falando tolice, aí você diz, epa, não é por aí não, viu? Não é por aí não, que está na Bíblia, mas não é desse jeito. Está ouvindo? Sabe por quê? Porque você é mais inteligente do que seu próprio pastor. Porque Jesus fala no teu coração, está errado, isso não está certo. Está ouvindo? Ele está falando apenas por ganância própria, apenas para se adquirir seus próprios recursos. Mas Deus reage dentro do seu coração e você diz, é mentira. Não é desse jeito não. O primeiro mandamento é desse jeito aqui, ó. Está aqui na Bíblia. Me mostra a tua Bíblia, onde é que está esse mandamento que você está falando? Está ouvindo? É confrontar. É você encarar o que é mentira e encarar o que é verdade. É você andar sobre a verdade de Jesus e não o que os outros falam com sua própria boca, irmão. Você está ouvindo? Talvez eu não esteja sendo tão santo como eu estou aqui agora, irmão. Porque eu não sou santo, irmão. Eu sou um ser humano, de carne humana, igual a você, igual a todos que já foram e igual a todos que vão vir ainda, irmão. Está ouvindo? Eu não quero ser divino de forma nenhuma, nem quero ser lembrado de forma nenhuma. Está ouvindo? Eu não estou fazendo isso apenas para adquirir isso ou aquilo, nem pensando nisso ou naquilo de forma nenhuma. Apenas estou fazendo a minha missão
de levar a palavra de Deus e o evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura e a todo aquele que crê no evangelho, não em mim. Está ouvindo? A todo aquele que crê no evangelho de Jesus Cristo e a põe em prática, será semelhante ao homem prudente, ao homem bom, que produz a sua casa, ou que faz a sua casa sobre a rocha. Você escutou? Leia esse mandamento, irmão, durante o seu dia hoje. Lucas 6, capítulo 40. Quando a gente começa a ser mais divino do que ser humano, a gente escuta mais, a gente ora mais, a gente pensa mais antes de falar. A gente trabalha mais com a mente do que com a boca. A gente trabalha mais com a mente do que com as mãos, do que com os pés. Aí a gente começa a ser divino. Porque tudo está sendo calculado da forma correta que Deus nos orienta, irmão. Está ouvindo? Na hora de responder ao esposo, na hora de responder à esposa, você fica calado, pensa e mata a charada em 2 minutos. Com apenas uma palavra, você mata toda a charada e o inimigo cai diante de ti. Está ouvindo? Às vezes o inimigo, irmão, nos provoca e faz confusão dentro da nossa casa. E às vezes a gente fica irritado, com a cara feia, amarrado, né? Às vezes a gente fica angustiado com o nosso filho, com o nosso irmão, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe. Mas aí a gente cai na sabedoria do Senhor, começa a refletir e mata a charada do diabo apenas com uma palavra. Eu espero que hoje você tenha aprendido alguma coisa, porque a leitura hoje foi clara, foi objetiva, irmão. Eu não quero ser contra a religião nenhuma, não quero ser contra de forma nenhuma, nunca sou contra a nenhum tipo de religião e nunca sou contra a nenhum tipo de vício, irmão. Se você tem seu vício, continue com ele, não tem problema. Está ouvindo? O problema não é comigo, o problema é você com Deus, irmão. Está entendendo? Por falta de obediência e falta de sabedoria é onde a moda e as drogas e os vícios e as calúnias continuam fazendo sujeira em vossa vida, lhe destruindo. Está ouvindo? E dando essa cegueira dentro do teu olho, e você para de enxergar a ti mesmo e começa a enxergar a vida do outro. Por isso que a leitura hoje foi feita para você, irmão. Se você quer ser uma pessoa divina, se você quer ser um discípulo de Jesus, que não é superior ao mestre, mas sim igual a ele, perfeito em sua perfeição. Lógico que nós nunca vamos ser perfeitos igual a Jesus, mas nós vamos começar a caminhar do jeito que Jesus nos ensinou, irmão. E é nisso que a gente vai adquirir a nossa salvação. Não é salvação de igreja não, irmão. Não é salvação de doutrina não, irmão. Mas sim salvação individual. Salvação aonde você está procurando a ser divino e parar de ser humano. Deixar de adorar o que o homem produziu com suas mãos e começar a adorar o que Deus produziu com suas mãos. Você ouviu? O mais perfeito não é a obra do homem. O mais perfeito é a obra de Deus, irmão. Nós estamos aqui e a gente sai daqui, o sol está totalmente aberto, totalmente lindo, e a gente vai para a cidade vizinha e o sol continua na mesma posição, continua no mesmo lugar. A gente vai para outro estado e o sol continua no mesmo lugar. Não é verdade? A gente está vendo esse sol aberto, totalmente aberto, e de repente as nuvens se fecham e logo começa a chover. Começa a chover forte, pesado, e de repente o céu começa a se abrir. Está ouvindo? A vontade de Deus é desse jeito, irmão. A vontade do Pai é dessa maneira. Por isso que Ele nos castiga, irmão, porque nós somos imperfeitos. São muitas as pessoas que andam no caminho do mal, que andam na cegueira desse mundo, achando que a diversão, a curtição, a bebedeira, a falta de compreensão, a falta de amor e a falta de o afeto uns com os outros é apenas de viver nessa vidinha que você vive, né? Não é assim? O pai, logo quando está completando um ano, coloca as mesas para lá de fora e faz uma farra, uma bebedeira, uma bagunça. Logo no outro dia chega o carro da polícia na porta e tudo mais. Não é? O pai inteligente e prudente é aquele que vai à igreja, assiste uma missa,
é aquele que vai para um culto na sua igreja, leva a família, chega em casa, já preparou um banquete, já ficou pronto ali um banquete, um almoço para os de casa. E ali, ele, antes de almoçar, ele já começa a orar, pedir ao Senhor e agradecer ao Senhor. Quando acorda, já agradece ao Senhor por mais um ano de vida. Quando vai dormir também, agradece ao Pai pelo ano de vida. Ele deixa de ser um homem da terra e começa a ser um homem divino. Não é assim? É dessa maneira, irmão. Eu não quero te modificar, nem tirar você da sua religião, nem colocar você para um canto, nem para outro, irmão. Eu quero que você fique aonde você está, na religião que você está, mas que você ande mais pela Bíblia, siga mais a Bíblia e deixa a palavra de Deus te guiar e te ensinar. Amém? Muito obrigado a você que nos patrocina, que nos ajuda a manter o programa seguro na mão de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê em dobro o que vocês podem dar para o projeto, para manter esse programa no ar aqui na rádio. Portanto, nosso muito obrigado. Em nome de Dora, de Luiz Antônio, que hoje não pôde estar aqui, mas na próxima semana, se Deus quiser, vão poder estar aqui junto conosco para falar da palavra de Deus. Portanto, você que está na sintonia, o nosso muito obrigado pela sua atenção. Nosso muito obrigado, nosso respeito à sua religião, à sua doutrina, o seu modo de pensar. Que pena que nós não pensamos do mesmo modo, da mesma maneira, mas o importante é que nós estamos aqui para falar sobre a palavra. E a palavra de Deus, quando revela algo ao nosso coração e ao nosso entendimento, nos liberta de tantas e tantas coisas, como já aconteceu comigo. Eu já me libertei de tantas e tantas coisas que me disseram que era certo, que era correto, e que era assim, que era assado, e a Bíblia diz, não, é diferente. E você não deve seguir essas doutrinas. Está ouvindo? Portanto, muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser. Vamos orar ao Senhor? Feche teus olhos agora e ore a Deus. E diz assim, Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, por essas palavras. Essas palavras que me levantou, que me construiu e que cada vez mais eu vou estar junto contigo diante da palavra do Senhor. Aonde Lucas 6, 40 até o versículo 49 me ensinou bastante, Senhor, na leitura de hoje. Essa leitura que me fortaleceu e que me engrandeceu e cada vez mais eu estou andando na tua sabedoria, Pai. Me ensina cada vez mais, Senhor, a andar nos teus caminhos e que todo aquele que tem enfermidade, meu Pai, todo aquele que está com enfermidade, que agora está colocando a sua mão sobre a enfermidade e pedindo ao Deus Pai, em nome de Jesus, que vai estar sendo curado, pode acreditar que a cura acontece imediata. Se você tem dor na cabeça, dor nos braços, na perna, aonde tiver dor, peça que Deus vai tirar em nome de Jesus. Eu já tive algumas pessoas que me disseram que através da oração pediu, não na hora do programa, mas em outro horário, orou a Deus, pediu ao Senhor e conseguiu a graça. Graças a Deus, viu? Muito obrigado por esse testemunho, tá bom? Não carece dizer nome de ninguém, mas o que vale é o bom testemunho. O que vale é o teu coração está sendo sincero, não para mim, mas para Deus. Muito obrigado a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.